Ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Segundas Crônicas, versículo 28 e versículo 9. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Segundas Crônicas, 28 e versículo 9. 28, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos ler. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração nesse momento. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Oh, meu Deus, nos guia nessa palavra, Senhor. Nos revela a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Pai, nós nada sabemos, meu Pai. O nosso conhecimento vem do Senhor, meu Pai, e ainda precisa ser ampliado. Oh, meu Pai, por Tua misericórdia agora, meu Pai, com Teu povo, com Tua igreja, meu Pai. O Senhor, meu Pai, venha nos guiar, meu Pai, para que a Tua boa semente, meu Pai, possa ser semeada em cada coração, meu Pai, daqueles que também vão ouvir futuramente. Fala, Senhor, aos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. O pastor me pediu para dar ensinamento ontem. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra. E eu fiquei sem saber o que Deus queria com essa palavra. E eu falei, oh, meu Deus, o que o Senhor quer? Quer essa palavra? Aleluia. E de repente foi vindo no meu coração algumas coisas, eu comecei a anotar. Só que Deus é tão tremendo, irmãos. Eu acho que Deus faz essas coisas só para a gente entender que a forma que Deus trabalha é diferente daquilo que a gente pensa. Aleluia, Jesus. E aí eu fiz um monte de anotação e achei que esse assunto era para um lado. Aleluia. E aí eu fiquei tranquila, dormi tranquila, né? Glória a Deus, aleluia. Já anotei tudinho. Vou chegar lá, tá tudo anotadinho. Aleluia. E acordei. Aí acordei, aleluia. Né? Falei assim, tá tudo certo, né? Tudo anotado. Agora é só esperar Deus agir, como diz o outro. Aí eu fui orar, né, irmãos? Aí eu ajoelhei, fui orar com o missionário Davi Miranda. E ajoelhei e comecei a orar, falar com o Senhor, apresentar, né? Aí, quando eu acabei de orar, aí veio o meu coração, falei, meu Deus, parece que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o Senhor me deu aquele versículo, mas parece que esses outros que eu notei, esse tema que está no meu coração, parece que não está sintonizando, tem alguma coisa errada. E aí eu fui lá e abri o versículo e li novamente. Aí quando eu li novamente, irmãos, esse trecho que nós lemos, fala assim, vós o mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. O meu coração deu um salto na hora assim. Uma raiva tal que chegou até os céus. Aleluia. E aquilo moveu meu coração. Aí eu fui lá, descartei tudo que eu já tinha anotado. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor foi trabalhando outras coisas no meu coração. Aleluia. Esse episódio, irmãos, que nós lemos, aleluia, os irmãos sabem que o reino de Israel se dividiu em dois reinos, né? Aleluia, o reino de Judá e o reino de Israel. Aleluia, Jesus. E, irmãos, desde que eles se dividiram, havia uma rivalidade muito grande entre os reinos, né? Eles nunca foram completamente unidos depois que se dividiram. Havia alguns reis que às vezes até acabavam promovendo isso, mas, assim, em geral mesmo, dividiu mesmo. Nem parecia que eram irmãos. E eles descendendo do mesmo pai.
Jacó. Nem parecia que eram irmãos. Aleluia, ficou dividido 10 tribos para lá, as outras 2 para cá. Aleluia, e criou uma rivalidade. Os irmãos vão ver essa rivalidade até no tempo de Jesus, com os samaritanos. Os samaritanos, irmãos, eram judeus também. Aleluia, descendia de Jacó também. Você não viu quando a mulher samaritana fala assim, o nosso pai Jacó adorou nesse monte? Aleluia, eram filhos de Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que eles nem se comunicavam com os judeus, uma rivalidade muito grande. E nesse episódio, aleluia, o rei Acás reinava em Judá. Aleluia, não me lembro agora qual rei que reinava, Peca. Peca reinava em Israel. E a Bíblia fala que houve uma guerra entre o reino de Judá e a Síria e o reino de Israel. Síria e Israel contra Judá. E a Bíblia fala que Deus que permitiu aquilo porque o reino de Judá tinha pecado, feito mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu aquela guerra e permitiu Judá ser vencido. Aleluia, Deus permitiu. Aleluia, só que o Israel não estava tão inocente. Aleluia, Deus permitiu, mas Israel não era tão inocente. Aleluia, e aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que os homens de Israel, eles pegaram os homens de Judá do exército e levaram em cativeiro. Irmãos, pela lei, Deus não permitia fazer cativo os irmãos. Não permitia. Aleluia. Eles podiam até levar em cativeiro pessoas de outras nações. Mas das 12 tribos de Israel, fazer um irmão escravo, aleluia, fazer um irmão cativo, não era permitido pela lei. Aleluia. Com os irmãos era diferente. Até se um irmão ficasse pobre e se vendesse para alguém mais rico, né, dos seus irmãos, a Bíblia fala que ele tinha que trabalhar como um jornaleiro, alguém que trabalhava do dia, recebendo um salário justo. Não tinha que lidar com eles como os inimigos de fora, não. Mas a Bíblia fala que os homens de Israel, eles estavam tão revoltados que eles pegaram os homens de Judá e foi levando eles em cativeiro. E eles, claro que era uma guerra. Na guerra, os irmãos sabem que numa guerra é diferente de uma pessoa que mata alguém na rua, né? É diferente. Existe até os crimes de guerra. Se a pessoa fizer atrocidade numa guerra, ela vai para o tribunal. Não pode. Então, existe uma certa moralidade na guerra também. Aleluia. Ela é permitida de certos pontos, sim, e está se defendendo um outro, mas tem certas coisas que não, já passou do limite, né? E aqui Israel passou do limite. A Bíblia fala que na hora que eles estavam matando, guerreando contra Judá, eles fizeram isso numa raiva tal, mas numa raiva tal. Isso impactou meu coração, esse texto, esse versículo. Aleluia, que foi uma raiva tal que essa raiva chegou no céu. Pensa, irmãos. Aleluia, uma raiva tal que essa raiva chegou no céu. Aleluia. E Deus mandou o profeta para corrigir eles. Falou assim, não, pode mandar todo mundo voltar. Aleluia, vocês mataram com uma raiva tal que chegou no céu. E vocês também são culpados, vocês não estão inocentes, não. Aleluia, eu permiti Judá cair nas mãos de vocês, porque Judá estava em pecado, Judá falhou, mas vocês também são culpados. Aleluia, vocês também não estão inocentes. Aleluia, e a Bíblia fala que eles ouviram a voz do profeta e vestiram aqueles homens que estavam nus, feridos, deram alimento para eles. Aleluia. E outros homens, quando eles chegaram na cidade, os outros homens ouvindo a voz do Senhor, eles tiveram temor e falaram, não, nós já estamos cheios de culpa, você vai fazer mais isso, vai trazer mais culpa para nós diante de Deus. Manda voltar esses homens. E deram alimento e fizeram eles voltar. Mas, irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração, aleluia, foi, né, como eu falei, que essa palavra, esse trecho, uma raiva tal que chegou até os céus. Aleluia, e Deus começou a tocar o meu coração, irmãos, como que muitas das vezes o crente, ele ignora certos sentimentos que vão enchendo o nosso coração. Aleluia, e muitas das vezes esse sentimento, ele vai tomando proporções tão grandes, irmãos, tão grande dentro de nós. Aleluia, que muitas das vezes nos leva a ter reações, atitudes, irmãos,
vamos dizer assim, modo de dizer, até Deus duvida. Até Deus duvida da nossa capacidade. Aleluia, por nutrir, eles nutriram. Já havia uma rivalidade entre eles, né, de longo tempo. Aleluia, longo tempo havia essa rivalidade, mas aí houve essa guerra. Aí essa raiva, essa rivalidade que havia dentro do coração dele tomou uma proporção gigantesca. Uma proporção, assim, muito grande. A ponto de, na hora deles guerrear, eles matar os inimigos com uma raiva que não fazia sentido para aquela guerra. Era totalmente desproporcional ao que estava acontecendo. Por quê, irmãos? Porque eles nutriram isso. Aleluia. Eles deixaram se levar por isso. Aleluia. Para chegar nessa proporção deles agir com uma raiva tal, que a raiva tal deles chegou lá diante do trono de Deus, irmãos, olha que perigo. Aleluia. Uma raiva tal que chegou nos céus. Aleluia. Você pode imaginar como que eles estavam alimentando isso. Aleluia. Como que eles estavam dando lugar para aquela rivalidade que estava dentro do coração deles. Aleluia. E isso, irmãos, é um perigo muito grande. Vamos ler Hebreus 12, versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Amém. Aleluia, Jesus. Olha que o escritor está falando por Deus, né? Aleluia. Para a gente ter cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. Aleluia. E ele ainda diz mais, e por ela muitos se contaminem. Por quê? Dependendo do que a pessoa nutrir no coração, ela pode fermentar os outros. Aleluia. Ela pode colocar isso também dentro do coração dos outros. Aleluia. E ela, dependendo, até se for em questões espirituais, ela pode fermentar muita gente. Aleluia. Como o sentimento está dentro do coração dele. Aleluia. Pode fermentar a cabeça de muita gente. Aleluia. E muito ser contaminado com o sentimento que está no coração de uma pessoa. Não foi o caso daqueles homens, Datã, Abirão, né? Aleluia. O Corá foi na onda também. Olha, era apenas aqueles homens. Daqui a pouco já tinha 200 homens, 200 pessoas, chateado com Moisés, indignado com Moisés. Aleluia. Sentindo injustiçado por Moisés. Aleluia. Começou com um sentimento, né? Talvez pequenininho, tal, aquela coisa toda. Foi germinando, eles foram dando lugar, um falou com o outro falou com o outro. Aleluia. Quando pensa que não tem, foi tomando proporção muito grande. Daqui a pouco eles conseguiram levar uma turma com eles para enfrentar Moisés. Aleluia. Então, está vendo? Um sentimento de um homem contaminou um monte de gente. Aleluia. E, quer dizer, contamina a gente? Também pode. Tem casos que não contamina os outros, não, só contamina a gente. Aleluia. Mas tem casos que, dependendo, se a gente, às vezes, estiver com um sentimento mais de revolta e tudo, não vou deixar de graça isso, não. Pois eu vou também colocar todo mundo contra ele, eu também vou colocar todo mundo contra ela. Aleluia. Vai mais longe. Aleluia. Aleluia. Faz com que pessoas que não estavam nem sentindo nada, pessoas que estavam com o coração puro, inocente, nem prestou atenção em nada. Aleluia. Já pensou? Aleluia. Você chega na casa do Senhor, você pensa uma coisa, aí você chega na sua casa, você fala, você viu o que a pessoa fez e não sei o quê, não sei o quê. O fulano não estava nem pensando nada. Ele estava dentro da igreja inocentezinho, com o coração puro. Aleluia. Mas o outro buzinou na cabeça dele, agora está todos os dois contaminados. Aleluia, todos os dois. Era um só, mas um contaminou o coração do outro. Valéria? Igual Satanás fez com os anjos lá no céu, né? O sentimento nasceu no coração dele, né? No caso do querubim, que virou Satanás, né? Que Deus não criou Satanás. E ele foi e contaminou, acho que foi até essa parte, né?
A terça parte dos, dos anjos. E os anjos estavam lá e não estavam pensando nada, mas foi só ele chegar e falar que contaminou eles, né? Contaminou. Era ele sozinho. Só ele com o sentimento dele lá. Aleluia. Mas ele não se deu para vencer. Não, eu quero, vou vencer, vou convencer os outros. E aí, quando pensa que não, uma turma de anjos contra Deus. Pedro. Que nem a Miriam e o Arão, né? Quando falou contra Também. Moisés, né? Que eu lembro no ensinamento que começou com a Miriam, né? Pelo fato do nome dela estar primeiro, e Tadeca ela foi buzinando a cabeça do Arão e fez o Arão falar junto, né? O Arão ficou furioso, os dois foi juntinho enfrentar o Moisés, tadinho do Moisés. Essa raiva, como a Bíblia fala, chegou até o céu porque ela era uma ira com bastante extremo, né? Extrema. E vê o caso de Caim e Abel. Não havia motivo de Caim matar o Abel, por quê? Só porque do caso de um sacrifício? Mas você pode ver que a ira dele foi tanta que ele matou o Abel porque um espírito entrou nele. Entrou algo nele, não era só a questão do Abel, nem do sacrifício. Tinha algo no Abel que incomodava ele. Em extremo, né? Extremo. Em extremo. E ele foi alimentando, irmãos. Você vê que ele foi alimentando porque Deus deu a opção para ele de voltar, fazer direitinho. Aleluia. Deus não falou, rejeitou e falou assim, está cortado, não. Não foi assim que Deus fez. Deus deu chance para ele voltar, fazer o sacrifício direito, mas ele preferiu não fazer. E depois ele lá no campo, conversando com Abel, com certeza com o coração. O que o Abel tinha a ver com isso, irmãos? O Abel era só um homem justo. Aleluia. Ele era só, aleluia, um rapaz que gostava de fazer as coisas direito para Deus. Que culpa ele tinha? Aleluia. Porque o Caim não gostava de fazer as coisas certas e o Abel gostava de fazer as coisas direito, criou um sentimento no coração de Caim e matou o irmão dele, que era inocente, irmãos, que era justo. Só queria fazer as coisas direito. Aleluia. A Bíblia fala, a voz do sangue de Abel clama a mim desde a terra. A Karina pode falar. Também eu lembrei do caso de Esaú e Jacó. Porque Esaú, naquele momento, ele ficou com muita raiva. Sim. Aí a Rebeca orientou a Jacó para o meio da parentela dele. E você vê que, com o passar do tempo, a raiva passou, que eles, depois, quando eles se encontraram, eles se entenderam, né? É verdade. Então, a raiva, naquele momento ali, se a gente dá lugar a ela... É verdade. E, assim, ele até planejou, né? Na hora que o pai dele morresse, ele ia matar. Mas aí passou o tempo, Deus também, com certeza, entrou ali. E aí não teve nada, né? Graças a Deus, né? Aleluia. Mas nem sempre foi assim, né? Alguns casos na Bíblia foi mais complicado. Aleluia. E como o pastor falou algo interessante sobre o espírito que entrou, e isso é uma coisa muito terrível, irmãos. Você sabe que o diabo, quando ele apodera de uma pessoa, até pessoa que, por exemplo, que fica possessa, manifesta demônio, normalmente são pessoas que alimentam sentimentos, não é? Aleluia. Normalmente, porque a pessoa, o diabo, ele entra por uma porta. Tem que dar muito lugar, né? Aleluia. E quando a pessoa vai nutrindo certos tipos de sentimento muito forte mesmo, chega num extremo, o diabo apodera da pessoa. Ele apodera da mente da pessoa. De Saul também, exatamente. A Leite? Sim. Acabou, né? Tá o extremo. Isso e é que a irmã tá falando, eu estava meditando, eu falei assim, até nós estávamos comentando, né, aqui no ensinamento, que o mundo está de tal forma, irmãos, está de tal forma, o amor está se esfriando. Aleluia. Não tem mais longanimidade, não tem mais paciência. Uma coisinha que a pessoa faz é o extremo para outra pessoa agir. Aleluia. Para outra pessoa guardar uma mágoa que não tem perdão mais. Aleluia. Porque a pessoa não perdoa, mas não perdoa, mas não perdoa mesmo. Aleluia. E às vezes nem é coisa tão grande não, viu, irmãos? Nem é coisa tão grande. Mesmo se fosse grande, a Bíblia nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina, porque a Bíblia, quando o Senhor Jesus ensinou o Pai, nós vamos ler lá, Mateus 6, só aquele trecho do perdão.
Pode ir. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. O 15. O 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá vendo? Isso está escrito na Bíblia, irmãos. Isso aqui não é texto de fora, isso aqui é na Bíblia. É verdade, porque tem gente que só Deus. Se a palavra não entrar no coração dele, ele não perdoa mesmo. E aqui está dizendo, se nós não perdoamos os homens, a Bíblia que está dizendo, aleluia, se nós não perdoamos as ofensas, Deus também não nos perdoa. Aleluia, Deus também não nos perdoa. Aí você fica pensando, aleluia, muitas das vezes a gente vai diante de Deus, a gente faz tanta ofensa contra Deus, tanta falha, aleluia, e pinta e rabisca, e depois a gente vai lá e chora. Ô, Senhor, tem misericórdia de mim. Ô, Senhor, não deixa acontecer nada de ruim comigo, não. Me poupa, tenha de misericórdia, o medo da consequência, o medo disso, aquilo, outro. Mas e a gente? Aleluia. E a gente, quando a gente vai lidar com o nosso irmão? Já pensou se Deus fizesse exatamente igualzinho a gente faz? Aleluia. Ela, não vou perdoar também, não. Aleluia, você já fez, estou aqui, por aqui já. Aleluia, estou por aqui com você. E você vai sofrer a consequência mesmo para você aprender. Não é assim que você faz com os outros? Aleluia, não é assim? Aleluia, que você faz com os outros? Você não fala, não, eu vou endurecer agora para ele aprender, vou fazer isso para ele aprender. Então também vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou fazer isso aqui para você aprender. Aleluia, mas a gente não quer isso. Aí quando a gente vai diante de Deus, a gente quer o quê? Misericórdia. Aleluia. Deus, tenha misericórdia. Senhor, não me trata conforme as minhas iniquidades. Mas muitas das vezes a gente trata com os outros pior do que as iniquidades deles merecem. Aleluia. Mas ele merece isso, ele merece. Então vou fazer porque ele merece. E se Deus fizesse as mesmas coisas conosco? Estava perdido. Nós vemos o caso de Jesus. Jesus sempre fez o bem. Curou os enfermos, libertou. Mas havia um grupo de fariseus que o ódio deles por Jesus estava tão grande a ponto de matar o próprio Senhor Jesus, quis incentivar todo mundo a querer a morte eles dele, arrangiam os dentes de ódio, simplesmente porque Jesus não aceitava o espírito que estava neles. Exatamente. E o espírito de Jesus combatia com o espírito que estava neles. É verdade. Por isso o ódio deles era extremo. Né? Até pior, né? Que é um ódio espiritual, a gente não viu nenhum dos outros querer a morte de Jesus. Todo mundo queria Jesus lá. A prostituta, o ladrão. Mas o fariseu queria a morte de Jesus de qualquer jeito. É verdade. Irmãos, é terrível. E muitas das vezes quando a pessoa não tem razão para estar sentindo aquilo, é pior ainda. Porque está sendo injusto, porque a pessoa não fez nada. Aleluia, que justifique aquilo que nós estamos fazendo, aí é pior. Mas mesmo se a pessoa fizer algo que justifique, a pessoa pisou no meu pé mesmo, aleluia, mesmo assim, se ela fizer algo que justifique, o que a Bíblia nos ensina é perdoar. Aleluia. Hoje eu lembrei da filha de Jacó, né, que ele foi abusada. Eu notei esse versículo. Vamos ler. Aleluia, Jesus. Diná, né? Vamos ler. Até bom. Vamos lá. Gênesis. Vamos ler alguns versículos salteados. Vamos ler na bênção que Jacó vai fazer, o que ele falou. Gênesis 49, do 5 até o 7. Gênesis 49, do 5 até o 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência.
no seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e, na sua teima, arrebataram-se bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Amém. A história toda, depois, se os irmãos quiserem consultar, em Gênesis 39, né? Aleluia, nós vamos resumir. A Diná era irmã, né, dos filhos de Jacó, e ela foi, né, chegaram numa terra nova, num lugar novo, ela foi passear, e, né, um certo homem, o Siquém, viu ela e ele desejou aquela moça e ele pegou e forçou ela. E a Bíblia fala que depois que ele forçou ela, ele queria casar. Pela lei, na lei, né? Se um jovem, um homem fizesse isso com uma moça, ele era obrigado a casar com ela. Era a lei. Antigamente era assim. Ele era obrigado a casar. E ele gostou da moça e disse que ia casar. Os dias de hoje é outra coisa, viu, irmão? Isso é lá no passado. E aí, ele foi lá, conversou, né, o pai dele conversou com Jacó, falou que ia casar com ela e tudo. E aí, o Simeão e o Levi, usando de astúcia, né, foi lá e falou, não, tudo bem, mas então nós não vamos dar, incentivou o pai dele, não, pai, nós vamos entregar a Diná para eles, se todos os homens da cidade circuncidar. Os irmãos sabem o que é circuncidar. E aí, queria tanto casar com a moça, a Aleluia foi lá e circuncidou, mas isso tudo já era uma armadilha, aleluia, de Simeão e Levi para eles, porque, na verdade, o Simeão e Levi não tinham engolido aquilo. Aleluia, eles ficaram muito furiosos porque fizeram mal para a irmã deles. Ficaram furiosos, mas furiosos mesmo. Mas você vê que a fúria, os outros, com certeza todo mundo ficou chateado, o próprio Jacó ficou chateado, mas os únicos dois que alimentou o sentimento foi o Levi e o Simeão. Esses dois alimentou mesmo. Os outros ficaram chateados, mas você não vê ação deles, nem do Jacó. O Jacó até concordou em casar a menina com um rapaz. Eles alimentaram uma fúria tão grande e arrumaram essa desculpa, circuncida. Aí, quando ele estava no terceiro dia, que estava todo mundo, com certeza, lá de cama, sentindo muita dor, porque era uma cirurgia que todos os homens daquela cidade fizeram, ali da cidade que o pai do rapaz governava, todo mundo, todo homem, grande, pequeno, todo mundo estava naquela dor terrível, fraco, né? Aleluia. A Bíblia fala que os dois entraram lá e matou todos os homens e saqueou a cidade e pegou o boi, tudo para vingar o que eles fizeram com a irmã deles. E aí você olha assim, no dia de hoje, se você falar uma coisa dessa, o que as pessoas vão dizer? Bem feito, era isso mesmo, tinha que ter acontecido. Quem mandou ele fazer? Não é assim? Aleluia. Quem mandou ele fazer? Aleluia, ele fez uma coisa grave, aleluia, ele desonrou a moça, aleluia, era isso mesmo, bem feito, teve o que mereceu, aleluia. No mundo hoje é assim que as pessoas pensam, aleluia. E aí, irmãos, só que não foi assim que Deus viu, não, aleluia. Com certeza Deus não aprovou a atitude de Siquém, óbvio que não, mas quando o Jacó vai abençoar os seus filhos, anos depois, isso já tinha passado muito tempo, na hora da morte, quando ele vai abençoar o filho, olha o que ele falou, aleluia, aquilo ainda estava registrado, aleluia, aquela ira que eles fizeram. Pedro. Você está falando de Diná, aí eu lembrei de Aminon e Tamar, né? No caso, mais o Absalão, né? Que ele não engoliu, né? O fato do Davi não ter castigado o Aminon. Fez a mesma coisa, né? Com a irmã. Matou ele. E Aminon não podia casar com aquela menina porque era irmã, né? Na lei. Depois da lei não podia mais, né? Vamos ler. Aminon. Nós colocamos aqui. 2 Samuel. Vamos ler o capítulo 13, o versículo 22 e o 32 somente. 2 Samuel 13,
versículo 22 e 32. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. O 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digo, meu senhor, que mataram a todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Foi o mesmo caso, né? Que aconteceu com a Diná, só que aí aconteceu com a Tamar, a irmã, aleluia, de Absalão, que era irmã por parte de mãe, e o pai Davi, no caso. O Aminon era filho de Davi, mas não era da mesma mãe. Ele também forçou a irmã dele, e depois aborreceu ela, chutou ela, mandou ela embora. E o Absalão ficou muito sentido com aquilo, muito sentido. E era algo que devia sentir? Era uma coisa que chateava mesmo. Aleluia, era algo que chateava. Só que a Bíblia fala que ele ficou remoendo aquilo no coração dele por 2 anos. No versículo 23 vai dizer que é 2 anos. 2 anos remoendo, aleluia, aquilo contra o irmão dele, até planejar o assassinato do irmão dele, calculadamente. Ele organizou um almoço, um evento lá, chamou todos os irmãos e tal. O Davi até estranhou, mas deixou os filhos, todo mundo foi. E aí chegou a notícia que os filhos do rei tinham morrido tudo. Aí o Jonadab era o que tinha incentivado o homem a fazer o mal, né, estrupar a menina. Aí falou, não diga que foi morto todos os filhos do rei. Só um foi morto, foi Aminon. Porque isso já estava no coração determinado. Absalão já tinha determinado isso desde o primeiro momento, quando ele soube que Aminon fez aquele mal com a sua irmã. 2 anos. 2 anos nutrindo aquele sentimento. Aleluia, até vingar o seu irmão. Aleluia, nós vamos ver vários exemplos assim na palavra. Nós vamos ver um exemplo, por exemplo, de Joabe e Abiné, que eram 2 capitães do exército. Aleluia, um era capitão do reino de Israel, outro era capitão do reino de Judá. Vamos ler aqui, 2 Samuel, capítulo 3, do 26 ao 30. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela 5ª costela e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. É o 30. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Depois, se os irmãos quiserem conferir, nós não vamos prolongar muito, mas 2 Samuel 2, 19 a 23, vai contar a história. Aleluia. O que aconteceu? Aleluia. O Joabe e o Abner resolveram fazer uma brincadeira muito sem graça. Aleluia. Tanto o pessoal do exército de Israel como o pessoal de Judá. Já viu quando coloca galo para brigar? Tem gente que coloca galo para brigar. Os dois resolveram colocar os homens deles para brigar um com os outros para ver quem que vencia, qual que é o exército que era mais forte. E eles ficaram observando o Joabe de cá e o Abner de lá. E aí começou aquela guerra, aquela confusão, e morreu mais gente do lado de Israel do que do lado de Judá. E aí, por fim, o Abner resolveu parar. Não, vamos parar, até quando nós vamos ficar derramando sangue e tal? Aí o Joabe, não, então tá bom, parou. E aí eles foram para ir embora. Só que a Bíblia vai dizer que o irmão do Joabe, em vez dele ir embora,
ele começou a perseguir o Abner. Já tinha acabado, já tinha posto um fim naquela guerrinha lá que ele estava fazendo. Acabou, cada um para sua casa. Só que o Azael, ele foi atrás do Abner. E o Abner, só que o Azael era um grande guerreiro, mas o Abner era capitão do exército, ele era um homem experiente. E aí ele já tinha acabado aquilo, e eles eram irmãos, tinham uma certa consideração, porque, aleluia, de qualquer forma, eram todos filhos de Jacó, conheciam. Aleluia, e ele gritou para ele, Azael, sai de trás de mim, Azael, sai de trás de mim, senão eu vou te ferir. E o Azael, ele corria muito rápido, e ele não saiu de trás. E o Abi tornou a falar ao Azael, sai de trás de mim, Azael. Aleluia, sai de trás de mim, senão eu vou te ferir. E o Azael não saiu. E foi atrás dele mesmo. Com certeza para fazer algo contra ele, porque ele estava perseguindo ele, né? E aí a Bíblia fala que ele pegou a lança dele, só fez assim para trás. Aleluia, pegou na quinta costela do Azael, o Azael morreu. Aleluia. E aí o Joabe chegou, viu o irmão dele morto, né? O outro também viu o irmão dele morto. E ele criou um ressentimento no coração dele. E tudo bem, ficou aquele ressentimento. Passou-se os anos. E a Bíblia fala que o Abner era capitão lá do exército. Nessa época era o filho de Saul que estava reinando. Que reinou acho que por uns 7 anos, mais ou menos. 2 ou 7, não sei. Aleluia. E a Bíblia fala que isso ficou no coração dele. Aí, quando chegou o momento de Deus colocar Davi para reinar sobre Israel todo, porque até aquele momento Davi estava reinando só em Hebrom, ainda não tinha pegado o reino todo quando Saul morreu. Quando chegou o momento que Deus, né, fez uma confusão lá entre o Abner mais o rei, aleluia, a Bíblia fala que o Abner foi lá fazer aliança com Davi, falou, não, agora eu vou fazer aliança com você, e você vai reinar sobre todo Israel. E ele foi de coração, sinceridade mesmo, foi lá, aleluia, fez aliança com Davi, prometeu que ele ia fazer com que todo mundo se aliasse a Davi. Deu a palavra dele, Davi deu a palavra dele e ele foi embora. Aí o Joabe, quando soube que ele tinha estado lá, ficou nervoso. Não podia ter deixado esse homem sair. Esse homem veio aqui com outra intenção, parará, pururu, e foi atrás do Joabe. E a Bíblia fala que ele fingiu que ele ia conversar alguma coisa com o Joabe, chamou, vem cá, meu irmão, deixa eu conversar um negócio com você, preciso te falar um negócio. Aí o Abner não se resguardou, confiou. Ali, porque ele foi lá fazer um acordo com Davi e confiou. E foi ouvir. Aí o Joabe matou ele, a traição. E a Bíblia vai dizer que ele matou ele foi por causa do irmão dele, para vingar o irmão dele, que havia sido morto. E o Davi até amaldiçoou ele. Por causa disso, irmãos, depois aleluia, desandou. O Joabe, o fim dele não foi bacana. Aleluia. Então, os irmãos estão percebendo, aleluia, que essa questão de nutrir sentimentos no coração, como ela é perigosa. Aleluia. Nós não estamos isentos de sentir nada. Aleluia. A gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica com raiva, a gente fica irada, nós somos seres humanos, nós sentimos todas essas coisas. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer é o sentimento nos dominar. Valéria? Não, porque eu até lembrei de algo que Jesus falou, que ele falou, ireis, mas não pequeis. Porque a ira leva o homem realmente a pecar e a tomar atitudes que, se ele não tivesse irado daquela maneira, ele não tomaria, né? É verdade, irmãos. E a gente pensa que é bobeira. Tem pessoas que eles ficam anos e mais anos na igreja mantendo coisa, mas ele acha que é só orar, ir para a igreja, que o sentimento dele não tem problema nenhum diante de Deus, mas tem. Jonas também alimentou. Derrotado. É verdade. Só que o Jonas ainda foi um pouquinho melhor do que os outros, porque o entendimento dele não estava dando muito, né? Aleluia. E aí Deus foi até suave com ele. Ô, Jonas, deixa eu te explicar aqui, meu filho, não é assim.
Aleluia. Eles não sabem nem o que está na mão direita deles. Eles não sabem nem fazer diferença entre uma coisa e outra. Mas ele ficou injuriado. Ficou injuriado. Se Deus não tivesse intervido e por causa do coração dele, Deus não tivesse falado com ele, ele estaria revoltado contra Deus até. E eu estava... Pode falar. Você vê que quando, até o versículo que a Valéria falou, o escritor diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque depois que a noite chega, a tendência de, como diz, como é que chama, meu Deus? Guardar de guardar ela, descer para o coração. É maior. É verdade. É maior depois do que o sol desce. É muito interessante, muito interessante. Aleluia. E é verdade, irmãos. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Às vezes você está muito revoltado um dia, aí você dorme, no outro dia você não para. Esquece aquilo, você fica de boa. Mas se você dormir com aquele negócio no seu coração, pensando naquilo, acordar com aquilo ainda no seu coração, passar o dia, agora você tem mais dificuldade. Porque agora você deixou descer para o seu coração. Você deixou aquilo enraizar, por isso que Deus falou, né? O irmão falou ali, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque quando vem o primeiro momento, você fica irado, você fica chateado, você fica nervoso, você fica triste, magoado. Aleluia. Mas a tendência é isso esfriar. Aleluia. Mas se você não permite isso esfriar, ele vai enraizar. E depois é uma dificuldade para você conseguir voltar atrás. Aleluia. É uma dificuldade para aquela tristeza, para aquela mágoa, para aquela raiva, para aquela ira sair do seu coração. Porque você não vai querer abrir mão mais, que ela já enraizou. Que nós lemos em Hebreus, não deixa nenhuma raiz. Raiz, irmão, é profundo, vai aprofundando. Como eu estava dizendo, tem muitos crentes, irmão, aleluia, que até busca a Deus, que até ora, jejua, prega a palavra de Deus, aleluia, mas alimenta sentimentos por muito tempo e acha que não tem nada a ver, não. Tranquilo. Aleluia, porque ele pensa assim, é com outro ser humano. Aleluia, é outro ser humano, não é contra Deus, é com outro ser humano. Mas vocês viram o que o pastor ensinou aqui? Que a gente faz com os outros, aleluia, influencia no nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Tanto que é tão grave, irmãos, que tem pessoas que às vezes ficam num leito de dor até se atinar para perdoar quem precisa perdoar. Os irmãos já viram isso muitas vezes. Aleluia, muitas vezes pela misericórdia de Deus, para a pessoa não perder a salvação dela, Deus coloca a pessoa num leito de dor, porque ali ele humilha, né? Vai ficar humilhar, porque não tem recurso mais. Aleluia. Então, aleluia, aí a pessoa perdoa aquele que ele tem que perdoar. Né? Nós fomos até numa casa, né? A Valéria lembra, aleluia, de uma irmã de muitos anos de crente. Aleluia, e nós fomos lá, e a palavra que o Paulo tirou lá, falava como se tivesse algum sentimento no coração daquela mulher. Ela ficou com câncer, aleluia, e ela ficou em cima da cama um bom tempo, sofrendo. E aí, beleza, nós chegamos lá, o Paulo tirou a palavra, e a palavra era toda, irmãos, falava toda de sentimento, de coisa cabulosa, não foi? Aleluia, e eu fiquei até assustada com aquela palavra, foi menor misericórdia. Aleluia, e aí a Valéria cantou um louvor, aí a mulher começou a ser renovada em cima da cama. Aleluia, a mulher começou a ser alegrada, renovada em cima da cama. Aleluia, e nós oramos para ela recebeu naquele momento, a palavra veio e quebrantou, né, igual o irmão Lucimar falou. Aleluia, quebrantou o coração dela. Aí quando foi, acho que no outro dia ela morreu. E aí a pessoa que conhecia ela me falou, quando eu falei, a pessoa falou assim, ela guardava rancor das cunhadas dela. Tanto é que ela nem quis que as cunhadas dela soubessem que ela estava com câncer. Porque ela e as cunhadas dela tinham um problema tão sério, que nem deixou que as mulheres ficassem sabendo que ela estava com câncer. Aleluia. Mas ali no leito de dor, a palavra chegou.
E na palavra na palavra chegar da verdade, embora ela fosse uma crente, aleluia, mas a palavra da verdade chegou ali, ela humilhou. E na hora que ela humilhou, o Senhor pôde recolher ela, que ela a culpa já estava expiada diante de Deus, podia recolher ela. Foi isso que Deus fez, para você ver como é complicado o sentimento. Aleluia, se precisou, quer dizer que se ela tivesse morrido com aquele sentimento, ela não teria sido salva. Aleluia, ela não ia ser salva. Aleluia, precisou Deus colocar naquela situação, e talvez se ela tivesse boazinha, andando para lá e para cá, não tinha perdoado. Não tinha perdoado. Exatamente, é a natureza, isso é verdade. Aleluia. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a irmã falou uma coisa interessante. Tem gente que tem mais facilidade de perdoar, né? Tem gente que tem mais dificuldade, aleluia. E às vezes vem da família, vem da genética, vem da criação, aleluia. Tem mais dificuldade, enquanto outros têm mais facilidade. Mas mesmo a gente que tem mais facilidade, a gente tem que tomar cuidado. Eu estava até lembrando lá em casa que uma certa época eu comecei a analisar, eu falei, oh meu Deus, eu lembro que eu não guardava mágoa de ninguém. Ali eu ficava chateada na hora, só na hora. Acabava, passou. Eu não conseguia. Eu ficava vendo as pessoas falando, perdoo, não sei, não converso, não sei o quê. Eu achava aquilo tão assustador. Ali, porque eu pensava assim, nossa, eu não consigo ficar sem conversar com uma pessoa, virando a cara ou guardando um sentimento tão terrível dentro do meu coração. Só que, irmãos, foi passando o tempo, isso que a gente tem que atentar. Foram acontecendo tantas coisas, tantas decepções, tantas frustrações, e quando pensa que não, eu comecei a observar que aquela facilidade que eu tinha para não guardar, ela estava se acabando. Aleluia. E eu estava até observando, muitas vezes a idade vai chegando e ela ajuda a gente em muitas coisas. Aleluia. Muitas experiências, muita coisa, mas a idade também pode fazer a gente endurecer um pouco mais. Você já viu um adolescente, uma criança? Aleluia, você fala alguma coisa com ele fica nervoso com você, aleluia, sai dali, daqui a pouco ele volta, te abraça, te beija. Aleluia, não está sentindo mais nada. Aleluia, a mãe acaba de dar um couro com uma varinha nele, o outro, a tia xinga, o outro fala alguma coisa, ele sai injuriado da careta e não sei o quê. Daqui a pouco ele volta, ô tia, aleluia, é tudo inocente, aleluia, estou conversando numa boa, não tem mais nada, não sente mais nada. Por isso que a Bíblia manda a gente ser como uma criança. Mas aí vai ficando mais velho, aquele menininho que perdoava tudo, não estava nem, aí já começa, aí já fica 2 dias sem conversar com a mãe, aleluia, 3 dias, aleluia. Aí acontece alguma coisa com um colega, aí já não olha mais para a cara, fica 1 mês sem conversar, aleluia. Aí fica mais velho um pouco, aí 1 ano, nunca mais conversa, se bobear, aleluia. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como que é? Vai passando o tempo, a tendência do coração do homem é endurecer. A não ser quando o homem tem algumas experiências que acontece com ele, aí é invertido, né? Aí, em vez dele endurecer, ele humilha, vai ganhando experiência, vai sendo mais flexível, né? Aleluia, mais amoroso, porque vai aprendendo ao longo do tempo. Mas o tempo também pode ser nosso inimigo. Aleluia, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas são cruéis, as pessoas são perversas, as pessoas fazem o mal e elas continuam fazendo o mal. Você perdoa uma vez, ela vai fazer de novo. Você perdoa outra vez, vai fazer de novo. Você perdoa outra vez, vai fazer de novo. A tendência nossa é falar, não, agora eu não vou perdoar mais. Agora chega. Exatamente, agora chega. Aleluia. No mundo que nós estamos vivendo, a nossa tendência é endurecer o coração. Aleluia. É não querer mais perdoar, é querer alimentar sentimentos mesmo, pastor. Quando Isaías falou, Deus falando através de Isaías, ele falou com aquele povo, ele conhece o seu sentar, o se levantar, e eu conheço o furor que vocês têm de mim. Uhum. Como fica com raiva de Deus? Senaqueribe, Eu sei o furor que você tem de mim. É isso, se uma pessoa nutre sentimentos contra um ser humano, ele não vai nutrir contra Deus? Contra Deus. Exatamente.
Você não queria, mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Tem gente que não perdoa a Deus. Se Deus levar o filho dele, ele não perdoa a Deus. Aleluia. Se Deus permitir uma situação, eu vi outro dia, a Sara me mostrou um homem virou ateu porque o filho dele ficou vegetando, parece. Virou ateu. E fala coisas escabrosas. Ou seja, não perdoou Deus por Deus ter permitido o filho ficar daquele jeito. Aleluia. Agora você acha que ele perdoa outro ser humano? Você não perdoa a Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, o sentimento ele é algo muito complicado. E a gente tem que ficar vigilante sobre o nosso coração. Eu estava analisando, quando eu percebo que algum sentimento está começando a querer enraizar no meu coração, aleluia, eu logo oro, eu falo, Senhor, eu estou sentindo isso, aquilo outro, eu não estou conseguindo lidar com isso, tira isso do meu coração. Aí, se eu não conseguir, eu dobrar o joelho, eu mesmo orando, eu não conseguir, eu peço o pastor para orar para mim. O pastor intercede para mim. Eu estou sentindo um negócio muito estranho, eu já orei, não saiu do meu coração, aleluia, e o pastor intercede por mim. Eu lembro uma vez que um irmão fez algo contra mim, e eu lembro, irmãos, que eu fiquei muito chateada, que era alguém que eu tinha muito consideração, aleluia, muito consideração. E aí eu lembro, irmãos, que eu não conseguia deixar de nutrir aquele sentimento. E às vezes eu conversava por educação, aleluia, que eu não queria demonstrar, não queria conversar sobre aquilo, aleluia, e a pessoa vinha falar uma coisa, eu respondia, mas só Deus sabe como meu coração estava, por educação que eu fazia. E foi passando um tempo e aquilo angustiava, era um sentimento tão ruim, tristeza, mágoa, aleluia, e aí um belo dia eu falei, oh meu Deus, isso está atrapalhando a minha vida espiritual. Isso está atrapalhando a minha vida espiritual. Porque não adianta eu querer achar que eu vou orar, que eu vou para a igreja, que eu vou cantar, que eu vou fazer a obra de Deus com o sentimento que está tudo certo, que Deus não está nem vendo isso, que não tem problema, eu ficar fingindo, enganando eu mesmo. Não adianta. Está ali, precisa ser resolvido. E aí eu lembro, irmãos, que eu senti no meu coração, e eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. Deus, se eu vi o que essa pessoa fez comigo, eu fiquei magoada mesmo, eu fiquei chateada mesmo. Aleluia, eu não estou conseguindo olhar na cara dessa pessoa, Senhor. Eu só respondo de educação mesmo. Porque eu não quero travar, eu não quero um diálogo, eu não quero resolver isso, assim, conversar com a pessoa, que a pessoa vai falar comigo que não tem nada a ver, então eu vou ficar mais aborrecida ainda. Então eu não quero nem chegar para conversar sobre isso. Mas eu estou sentindo, isso é ruim, isso está atrapalhando a minha vida espiritual. Eu já sei, eu conheço a sua palavra, não tem como fugir mais dela. Eu conheço a sua palavra. Aleluia. E aí, irmãos, eu falei com Deus e fui orando. Tira isso do meu coração, porque por mim mesmo, Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor me conhece, eu não vou conseguir. Irmãos, o Senhor veio, aleluia, tocou dentro do meu coração. E eu levantei da oração. Irmãos, veio uma paz tão grande no meu coração. E na hora que eu pensei naquela pessoa, eu não senti mais nada. Não senti nada. Nenhuma rivalidade, nenhuma raiva, nenhum rancor, nenhuma angústia. Não veio sentimento. E todas as vezes que eu pensava o nome do sujeito, eu sentia. Meu coração trancava. Na hora que eu pensava na pessoa, trancava. Aleluia. E aí eu levantei e não senti mais nada. Aí sim eu senti em paz. Eu mandei mensagem para a pessoa. Falei que a pessoa, olha, eu estava sentindo isso em relação a você. Eu não estava conseguindo olhar na sua cara. Estava conversando algumas coisas que você me perguntava de educação. Aleluia. Mas eu não estava conseguindo. Eu falei, mas agora eu ajoelhei e orei e falei com Deus o que estava no meu coração e levantei da oração, não estou sentindo mais nada e eu já te perdoei. Na mesma hora a pessoa me ligou, aleluia, você podia ter me falado, nossa, me perdoa, eu não percebi que eu tinha feito isso e tudo, e aí meu coração ficou em paz, eu conversei com a pessoa como se a pessoa não tivesse feito mais nada comigo, nada, nenhuma angústia mais estava no meu coração, irmãos, porque eu apresentei aquilo para Deus,
Eu falei com Deus, ô Senhor, fui sincera, irmãos, eu estava sentindo, eu não conseguia parar de sentir. Aleluia. E eu falei com Deus e Deus me atendeu. Eu levantei daquela oração renovada, com uma paz. Porque Deus, Ele tem poder, irmãos. Aleluia. Se tem uma raiz antiga no seu coração que não sai, que não sai, que não sai, apresenta para Deus. Aleluia. Porque Deus vai lá no seu coração e arranca essa raiz, você não vai sentir mais nada. Tem hora, irmãos, que o sentimento ele é tão perigoso, aleluia, que às vezes ele nos engana. Você sabia que às vezes você pode ter um sentimento que você não sabe que você tem? Não percebe? Por quê? Porque às vezes a gente lida com a pessoa numa boa. Você não fica sem conversar com a pessoa. Você ajuda a pessoa se a pessoa precisar. Aleluia, você age normal. Mas todas as vezes que acontecer alguma coisa, você vai dar um sinal para você. Vai te dar um sinal que você não... que no fundo da sua alma tem um sentimento. Aleluia. Porque se aquilo acontecesse com uma outra pessoa que você não tem sentimento nenhum, a forma de você enfrentar e lidar seria uma. Aleluia. Mas quando acontece com aquela pessoa que já pisou no seu pé e que você ainda não resolveu aquilo dentro do seu coração, o sentimento que você tem vem à tona. Só que às vezes aí vem à tona aquele momento, aí você passa, depois vem à tona de novo, está ali, tem uma raizinha ali que não foi eliminada. Talvez não foi para frente, a ponto de você fizer um mal com a pessoa, ou ficar virado, com a cara virada para a pessoa, mas tem uma raiz ali. E a gente tem que trabalhar isso, irmãos. Aleluia, você não vê os irmãos de José, aleluia, o que eles fizeram? Tudo porque o pai gostava mais do José do que deles. E ele gostava mesmo, e daí? Aleluia. Ele gostava, mas o José não tinha culpa disso, não. Ele amava mais o José. Não é que ele não amava os outros filhos, mas o José tinha um carinho especial com o José. Aleluia. Só que os irmãos dele não toleravam que ele amasse mais o José. Começou a ficar sentido, aleluia, com aquilo. E aí o José, ainda para piorar para eles, ainda tinha uns sonhos, né? Que ele lá em cima, e ele se dobrando diante deles, aí gerou mais inveja ainda, ciúme, inveja e tudo mais. A ponto que eles foram nutrindo, quando José chegou naquele lugar que eles estavam trabalhando, vão matar ele. Por quê? Ficou, aleluia, nutrindo aquele sentimento. Por isso, como o pastor falou, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ô, irmão, você sentiu alguma coisa estranha? Alguém te chateou lá no seu local de trabalho, dentro da sua casa, em qualquer lugar? Aleluia, você sentiu alguma coisa? Apresenta diante de Deus no dia mesmo. Assim, eu fiquei injuriado com aquela pessoa, tão angustiada. Aleluia, não estava querendo nem mais encontrar com essa pessoa na minha frente. Aleluia, apresenta para Deus, não deixa o dia passar, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você vai ter mais dificuldade. Porque vai enraizar dentro do seu coração. Aleluia. E a Bíblia está dizendo para a gente não deixar isso acontecer, irmãos, porque o sentimento norteia toda a nossa vida. Tudo na nossa vida, eu já falei isso aqui, tudo na nossa vida é baseado em sentimento. Irmãos, para você ir lá fazer uma jantinha gostosa, você tem que estar com sentimento bom no seu coração. Aleluia, você tem que estar felizinha, animadinha, não é? Aleluia. O dia que você está meio cabisbaixo, meio chateado com alguma coisa, a janta sai gostosa? Muito gostosa? Talvez assim saia rotina que você já está acostumada lá a colocar, mas não é aquela oitava maravilha, porque o sentimento do seu coração não está legal. Aleluia. O dia que você vai fazer qualquer coisa, você vai passear, você vai combinar um passeio, aí você acorda triste ou acontece alguma coisa, como é que vai ser esse passeio? Horrível. Aleluia. Porque o sentimento está no seu coração. Você vai fazer um serviço que precisa estar naquela disposição, aí você está animado, você está feliz. Nossa, aquele serviço flui. Mas vai no dia que você, nossa, você não está legal. Aleluia. Você atrapalha tudo, você faz tudo errado. Toda a nossa vida, até quando nós chegamos na casa do Senhor, você está feliz, você está com o coração leve, ai, você ouve os louvores, você ouve a palavra, tudo entra no seu coração facinho. O dia que você chega aqui, você já está irado, você ficou nervoso lá no seu trabalho, aconteceu alguma coisa, você ficou triste, é diferente. Aleluia, você já tem maior dificuldade.
Aleluia. Enquanto no outro dia o irmão falou assim, Deus é bom, você, oh, glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Você estava animado? Aleluia. Aí no outro dia pode falar assim, irmãos, Deus curou um câncer. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Aleluia, está com um sentimento dentro do coração. Então, o sentimento, a nossa vida é sentimento. Tudo que nós fazemos é sentimento. Porque quando a pessoa entra em depressão, ela não faz mais nada. Não consegue trabalhar, entra para dentro do quarto, acaba relacionamento e daqui a pouco está querendo passar uma corda no pescoço. Não tem motivo. O sentimento apoderou dela. Acabou todos os motivos da sua vida. Aleluia. Então, o sentimento é algo que tem peso. Nós temos que guardar nosso coração. Vamos ler Provérbios 4 e 23. Provérbios 4 e 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha para você ver se procede as saídas da vida, irmãos. Da vida. Tudo. Aleluia. Por isso que o Senhor nos mandou guardar o nosso coração. Aleluia, porque se o diabo quiser, irmãos, nos derrotar, ele sabe onde ele entra. Aleluia. O diabo, para nos derrotar, ele não vai lá e pega você e faz você fazer algo. Primeiro, ele joga um pensamento. Aleluia. O pensamento gera um sentimento. Aleluia. Tudo não começa num pensamento? Se você chegou ali e uma pessoa fez cara feia para você, primeiro vem um pensamento. Ele fez cara feia para mim. Não é o pensamento? Fez cara feia para mim. Por que será que ele fez isso? Aí daqui a pouco o sentimento de tristeza, de mágoa. Também amanhã também não olho para a cara dele. Também não vou dar mais confiança para ele. Também não vou fazer isso para ajudar ele. Aleluia. Vai. É automático. Pensamento, sentimento. Pensamento, sentimento. Aleluia. E aí o diabo ele trabalha na nossa mente. É no nosso coração. É assim que ele nos vence. Todas as pessoas que foram vencidas pelo diabo, hoje estão desviadas. Aleluia. Pessoas, irmãos, que às vezes até foi ceifadas da vida, ou envolveu num mundão lá do crime e tudo. Tudo começou com um pensamento e um sentimento. Ah, você acha que foi do nada? Ele fala, acordei hoje, estou no crime. Não, um pensamento, um sentimento. A maldade faz entrar no caminho da maldade. De repente vem um pensamento, não, esse sujeito não sei o quê. Aleluia. Aí de repente vem aquele sentimento no coração de raiva por causa do pensamento, a pessoa vai lá e comete a atrocidade, né? Aleluia. Porque, irmãos, isso é tão sério, tão sério. A gente não dá, né? Acha que é bobeira. Mas tudo. Talvez a gente ache que é coisa, porque o da gente é pouquinho. O que está lá, né, no crime, que matou, que estuprou, que fez isso e aquilo, é uma coisa mais cabulosa. Aleluia, é uma coisa mais grave. Aleluia, mas o processo é o mesmo. Dos dois processos é o mesmo. Pensamento, sentimento. Só que o dele foi mais grave. Aleluia, o nosso menos grave. Aleluia, mas todo é o mesmo processo, porque o diabo age com todo mundo no mesmo processo. Para ele nos fazer algo, aleluia, nos derrotar, ele tem que colocar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento para a gente agir em cima do nosso pensamento e do nosso sentimento. Amém, irmãos? Primeiro, né, que o sentimento não, que o ensinamento foi uma bênção, né, foi tremendo e poderoso. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Vamos supor, igual quando a pessoa vem, né, para cima da gente, tal, sem causa, sem razão, aí sempre a pessoa vai lá, tipo, te persegue e tal, que tem tudo, né? E aí, tipo assim, você perdoa a pessoa, né? Mas não tem como você, no caso, habitar com a pessoa em confiança, porque a gente também não tem amnésia. Né? Então, assim, é claro que, vamos supor, se João pisou no meu pé, eu sei que ele pisou no meu pé, eu não posso guardar a mágoa que ele pisou no meu pé, mas eu também não posso confiar nele, porque qualquer hora ele pode pisar no meu pé de novo. Então, assim, é verdade. Então, assim, é aí que eu fico, tipo assim, pensando, né? Porque como, no caso, né, é uma pergunta, como que eu vou abrir de novo o coração para alguém que me fez mal?
né, para alguém, no caso, que já me perseguiu, ou para alguém que já vingou de mim. Não tem como você abrir, tipo assim, o coração, colocar a pessoa dentro da sua casa, abraçar ela e não e esquecer de tudo que a pessoa te fez, né? No caso, a gente lembra, mas a gente não pode nutrir aquele sentimento, mas você também não pode abrir o coração para a pessoa de novo, porque a qualquer hora a pessoa pode te dar uma cajadada de novo. Então, tipo assim, a gente tem que ser prudente, no caso, né? É o que o pastor falou sobre a prudência, né? Porque, às vezes, vamos imaginar uma coisa. Vamos supor que... vou falar uma coisa mais terrível, assim. Vamos supor que um colega seu assediou a sua filhinha. Assediou. Não fez nada, mas assediou e tal. Aí acabou que você não falou nada. Daí ele está lá convivendo normal, não foi preso nem nada. Ele assediou, ele tem um problema com pedofilia, todo mundo desconfia, aquela coisa toda, já fez uma coisa meio esquisitinha. Você tem que perdoar ele, né? Você não vai poder olhar para ele com aquela mágoa, com aquele ressentimento, guardando aquela coisa ruim no seu coração. Mas daí você colocar ele dentro da sua casa e deixar sua filhinha com ele para você ir lá num tal lugar para provar que você perdoou ele? Não. Aleluia. Isso é uma questão de prudência. Aleluia. É uma questão de prudência, porque é a natureza dele. A natureza dele vai voltar a fazer de novo, Karina. Ô, Ju, como que a gente detecta que se a gente não perdoa a pessoa de verdade? Por causa do sentimento que vem. Isso já aconteceu comigo. Achei que eu já tinha perdoado, mas sempre que acontecia qualquer coisa, vinha uma tristeza no meu coração. Entendeu? Todas as vezes que dependendo do tipo de situação, ela vinha. E eu via que eu não estava plenamente... Aquilo não tinha sido sarado completamente. Existia uma ferida, que era só cutucar, acontecer qualquer coisa que aquilo vinha à tona. E eu falei assim, engraçado, porque as pessoas que eu tinha perdoado, assim, que limpou, não vinha mais nada. E se acontecesse alguma outra coisa, era algo novo. Algo novo que ia resolver, era outra coisa. Mas não vinha coisas do passado. Mesmo que às vezes você não lembra de coisa do passado, mas você percebe que fica uma coisa que não está legal, não foi sarado ainda. Sempre que acontecer, às vezes, por exemplo, ou se você criou uma revolta, alguma coisa assim, às vezes na hora que a pessoa falar alguma coisa, na hora desperta um sentimento desproporcional. Aí você fala assim, mas olha para você ver, criou um sentimento estranho só porque a pessoa falou isso, entendeu? Quer dizer, se fosse uma outra pessoa que tivesse falado aquela mesma coisa, você não ia nem pensar nada, mas como era aquela que falou, ali que você já tem algo que não foi sarado ainda dentro do seu coração, vem um outro tipo de sentimento. Você sabe que, se a gente for examinar mesmo, você percebe que não está limpo completamente. Tem alguma coisinha ali. Até na hora das suas decisões, ali na forma de você lidar, na hora que você for fazer qualquer coisa, aquele sentimento vai interferir. Às vezes é tão sutil, a gente nem percebe no momento, mas sempre você vai tomar decisão em cima daquilo que ainda está lá dentro do coração. Mas quando a gente tem dúvidas sobre isso, a gente tem que ir diante de Deus, perguntar para Deus. Ô Senhor, eu sinto isso, aquilo, outro. Aleluia, eu acho que eu ainda estou ferida, isso não sarou ainda. Aleluia, que eu ainda reajo. Aleluia, então tira do meu coração, porque isso é só Deus que pode curar mesmo, limpar, tirar aquilo do nosso coração, porque como diz o pastor, o sol já se pôs sobre a nossa ira e a gente já deixou o negócio entrar, melhorou, é verdade, mas talvez não limpou completamente. Então agora o recurso é só Deus, que a gente mesmo não consegue. Por nós mesmos, não. Sim. Mas é justamente isso, porque o diabo, irmãos, ele quer nos derrotar. Ele quer atingir todo mundo. Até a pessoa que às vezes veio e fez algo contra você, você acha que o diabo é amigo dele? Ele não é amigo dele e nem é amigo dela. Ele também quer derrotar ele. Ele também quer derrotar ela. Ele quer derrotar todo mundo. Aleluia. E porque aí se gera um sentimento no seu coração, e se você deixar, você cai espiritualmente. Você vai lá no pó. Tem crente que nunca mais se levantou.
por causa de sentimento. Nunca mais foi para frente. O ministério ficou totalmente travado. Aleluia, por causa de um sentimento. E é isso que o diabo quer. Aleluia, ele quer. E se ele sabe que a gente tem mais fraqueza nesse ponto, aí que ele vai usar mais mesmo. Para a gente alimentar mesmo. Tem situações que às vezes quando a pessoa não vê a pessoa mais, depois de um tempo passa, né? Não atiça, porque você não fica vendo a pessoa o tempo todo, né? Aquilo passa, né? E é até gostoso, você vê a pessoa, você sente até alegria, você nem lembra que a pessoa te fez tanto mal, você fica feliz, contente, parece que vem só as coisas que a pessoa te produziu de bom, né? Não vem nada de mal, né? A Valéria? Ah. Não, que é um assunto muito tremendo, né? Não, ô Ju, engraçado, porque esse sentimento, quando a gente alimenta, né, ele, né, eu lembrei do Rei Asa, porque você falou, a gente não pode alimentar o sentimento, porque quando a gente alimenta o sentimento, fica até difícil da pessoa humilhar diante do Senhor. É só se Deus realmente tocar na pessoa, quebrantar o coração, porque igual o Rei Asa, se ele tivesse humilhado, com certeza Deus tinha curado ele, né? E às vezes a pessoa está lá com sentimento, né? Ele sabe, tipo assim, que tem essa fraqueza de cutuca um, cutuca outro, cutuca aquele outro, né? Mas ele não humilha, porque se ele humilhar de verdade, Jesus liberta ele, né? Então, assim, a gente tem que pedir a Deus para não nutrir esse sentimento, porque isso impede até a pessoa de humilhar diante do Senhor, e sendo que se a pessoa humilhar, Deus está disposto, gente, a perdoar e a libertar a pessoa também, né? É igual quando a pessoa começa a endurecer, ou endurecer com os outros lá fora, ou até com as coisas de Deus. Se endurece com uma coisa, irmãos, aí se você deixar aquilo ir para frente, você vai endurecendo. Você vai endurecendo, você vai endurecendo. Quando pensa que não, você já colocou um escudo na sua frente, que nada mais do que é falado entra no seu coração, não. Nada do que é falado entra mais, nada entra mais. Eu conheço uma pessoa assim, a pessoa deixou um sentimento entrar no coração, aleluia, e né, foi alimentando. Hoje, não adianta falar nada com essa pessoa mais. Nada, nada mesmo. Aleluia, porque colocou um escudo na frente do coração e nutriu, alimentou. No início, se tivesse cortado no início, não teria ido para frente. Mas como não cortou, agora está enraizado. Agora é só Deus para ter misericórdia. A Karina ia falar alguma coisa? A gente vê a pessoa. E tem hora que você acha que a pessoa é o diabo. E não é, entendeu? Porque o diabo quer arregaçar. Por isso que a gente tem que pedir Deus para modelar nosso coração, porque a gente é ser humano, né? É difícil lidar, ainda mais que nós falamos, o mundo está terrível. E né, a gente saber lidar para você, se Deus for, né, nos desenvolvendo, quem sabe uma hora você vai olhar para o irmão que está tentando você, e você vai usar de misericórdia. Oh, meu Deus, o diabo está tentando ele para ele vir contra mim. Coitado, o diabo quer derrotar ele, quer me derrotar também. Aleluia, isso é um grau de evolução maior, né, irmãos? Aleluia, mas o Senhor pode trabalhar isso no nosso coração, né? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus. Ai, irmã Lucimar. Ó, você ver. Nossa, pai. Aham. É implicante. Tá vendo? Deus trabalha, né? A irmã começou a ficar injuriada com o rapaz, mas que estava tentando, mas orou e Deus tirou o sentimento e levou ele para longe. Também vai parar de implicar, né? Aleluia. Não fez mal com ele, simplesmente deixou ele lá para ele não importunar mais. Vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus?